Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, essa aqui para quem não sabe é a série onde eu mostro minhas operações, onde eu falo para vocês o porquê das minhas entradas, o porquê eu fiz as minhas operações, enfim, porquê das marcações, tudo. A intenção aqui é mostrar sempre duas entradas para que você consiga entender como um day trader profissional faz as suas entradas, beleza? A intenção é total te ajudar. E para isso, para não enrolar tanto, eu peço que você se inscreva, curte aqui porque me ajuda muito e comenta, me diz se você gostou, me diz se eu posso melhorar em alguma coisa, me diz se você não entendeu, enfim, a intenção aqui é fazer com que você goste e não somente isso, é fazer também com que você entenda o porquê e que você melhore as suas operações, fechou? Tamo junto, bora pro vídeo, vamos lá. Pessoal, essa aqui é uma entrada bem tranquila, tá? Vocês podem ver que teve esse pico de vela aqui, um pico de vela muito grande, e não somente isso, não foi somente um pico de vela, foi uma vela muito grande, totalmente fora do padrão das velas anteriores, tá? E eu quero que vocês prestem atenção quando eu falo em relação a isso, com vela muito fora do padrão em relação às anteriores. Por que, Nando? Geralmente quando isso acontece, a próxima vela ou na mesma vela ocorre uma correção disso. Por quê? Não é normal ter essa vela. Então em algum momento vai haver essa correção. A tendência é que ocorra ou na mesma vela, ou na próxima vela, ou em até no máximo 2 ou 3 velas posteriores. O que é o mais normal? Acontecer na próxima vela ou na mesma vela, beleza? Principalmente se essa vela é muito grande, ela encostar em algum ponto ou em alguma zona que seja em uma zona de reversão, tá? Nando, o que é a zona de reversão? Zona de reversão são pontos do preço que vai ocorrer uma reversão. Por exemplo, um suporte, uma resistência, onde você tem os pontos do preço onde termina com 0,0 ou 0,50, que a gente chama aí às vezes de ponto de win também. Beleza, pessoal? Então, o que aconteceu? Aqui eu tinha o que? Um fundo, certo? E aqui também eu tinha um fundo, ou seja, eram duas zonas fortes que pudesse haver uma reversão. Então, qual é a leitura aqui? Eu tenho uma tendência de baixa forte, certo? Eu tenho aqui também, um topo duplo. Topo duplo, pessoal, é uma figura de reversão. Então, o que acontece? O preço, ele vinha em alta, fez esse topo, fez esse fundo e fez mais um topo, formando uma figura gráfica de reversão, certo? E o que aconteceu após a finalização dessa figura gráfica? Houve um derretimento até havendo esse rompimento desse fundo anterior aqui. E antes de ter esse rompimento desse fundo anterior, o preço ele ficou aqui, invertendo ele mesmo, certo? Houve uma mini lateralização de preço aí, certo? Então, o que a gente chama até de consolidação, que é quando em um curto espaço de tempo o preço ele fica ali, dá uma vela vermelha, dá uma vela verde, vela vermelha, vela verde. Isso é chamado de consolidação de preço. Cuidado para você não confundir consolidação de preço com lateralização de preço, tá? São duas coisas diferentes aí. Então vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho um topo duplo, certo? Figura gráfica de reversão. Anteriormente eu tinha uma tendência de alta. Então, tendência de alta, figura de reversão. Qual é a tendência do preço despencar? O que houve aqui? Houve um despencamento do preço. Então, eu tenho a leitura é que, beleza, então provavelmente o preço ele vai continuar descendo, certo? Beleza, então eu vou dar preferência para vendas. Então aqui eu tenho, por exemplo, um fundo em que eu poderia usar ele como uma resistência. Aqui eu tenho uma lateralização de preço, que é mais uma certeza aí, um indicador, né? Vamos dizer assim, que eu poderia também usar esses topos máximos aqui, como resistência, e foi o que eu usei. Então, qual foram os meus indicadores para eu realizar essas entradas? Primeiro indicador, a tendência de baixa. Segundo indicador, a figura de reversão. Terceiro indicador, uma zona aqui de reversão de preços, tá? Uma resistência. Quarto indicador,
um pico de vela totalmente fora do meu padrão, beleza? Então são 4 indicadores aí que haveria essa reversão de tendência, essa reversão aí da vela, beleza? Então o que eu fiz? Fiz uma venda consciente daquilo que eu estava fazendo. Eu fiz uma venda de forma profissional, com a mentalidade de um profissional, acreditando que haveria essa reversão de preço aí. Eu infelizmente comecei a gravar no meio da entrada, eu acabei esquecendo de gravar, tá pessoal? Mas não tem problema, porque vai dar bem aí para vocês entenderem como foi essa entrada. Vou soltar o vídeo aqui, vocês podem ver aí, ó, que a vela tá com uma movimentação rápida, certo? Nesse momento eu faço a minha marcação, ó, pausei até o vídeo aqui, ó. Fiz a marcação nesse topo anterior aqui, que é o mesmo ponto dos pontos máximos, onde eu tive essa consolidação de preço, tá vendo? Então essa já demonstrava ser uma zona de reversão, como eu estava falando para vocês, certo? Então o preço aí, ele tenta me dar esse sustinho, certo? Como vocês podem ver, ainda ele sobe bastante, né? Nesse momento, é o momento que o coração ele gela, ele fala, ih, já era, já não deu certo. Só que não teve jeito, tá? Essa aí era para ser minha mesmo, era muita tendência indicando que seria um gain. E tá lá nosso gainzaço, R$440 no bolso, fechou? Por isso, pessoal, que é sempre importante a gente ter uma boa leitura. E não só isso, confluências também com a nossa leitura, para que a gente possa sempre entender o porquê da gente estar fazendo as entradas, tá bom? Vamos lá, vamos para nossa próxima entrada. Deixa eu passar aqui, espera aí que eu acabei até mudando a minha tela. Só um minuto, tô achando aqui. Show de bola. Vamos lá. Bom, pessoal, o que eu tenho aqui? Vocês podem ver que há uma forte tendênciazinha aí de alta, certo? Nando, como é que você sabe isso? Só basicamente observando as velas. Então, qual foi a minha leitura? Eu falei, bom, já que está com uma forte tendência de alta, e aqui, ó, vocês podem ver que a zona de win, ó, ela já foi rompida por essa velas. Então, assim, o que seria uma zona de reversão foi rompida e foi rompida com força. E não somente isso, anteriormente eu já tenho uma forte tendência de alta com muito sequenciamento de velas verdes. Então o que eu falei? Bom, eu vou a favor dessa tendência, certo? Uma leitura super, hiper, mega simples, tá? Deixa eu soltar aí para vocês observarem. Então a vela, ela chegou ainda a descer um pouquinho, mas logo depois ela já faz um movimento rápido de alta, certo? Demonstrando aí que ele iria sim chegar a continuar essa tendência, tá? Deixa eu dar aí uma aceleradinha. Boa. Acelerando aí. Então vocês podem ver que ele chegou a me dar um susto, certo? Mas não teve como também. Essa entrada aí era nossa. E essa aí eu já entrei de forma mais pesada, tá? Sempre também indo a favor do nosso querido e amado Sorinhos. Fechou? Pessoal, essa foi a leitura de hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado. Deixa eu aumentar aqui meu rosto de novo. Eu espero que você tenha gostado dessa leitura. Eu espero que você goste desse tipo de vídeo, onde eu disseco ali as minhas entradas para que você entenda o porquê e como um day trader profissional faz a leitura do mercado. Fechou? Lembra, se gostou, curte aqui, deixa um comentário. Tamo junto. Terça, quinta e sábado tem vídeos nesse estilo. Um abraço. Tamo junto.